A música flutuava pelos corredores de mármore de Hale Estate. O tipo de música que escondia crueldade sob lustres de cristal. Olivia Artman ajustou a seda de seu vestido de maternidade, com as mãos tremendo enquanto ela estava na beira do marido. Gala beneficente. O bebê dentro dela deu um pequeno chute, uma pequena prova de que ela ainda tinha algo. Fall. Nathan Hale, seu marido, estava do outro lado da sala sorrindo para as câmeras, seus braços aconchegados em volta de sua nova prodígio de relações públicas, Vanessa Price. O vestido vermelho de Vanessa captou todos os flashes. Como vinho derramado, sua risada cortava o barulho. As pessoas sussurravam. Olhe, não é, senhora Hale? Você parece radiante, disse o doador, com os olhos voltados para Vanessa. Olivia agradeceu, com a garganta apertada. Ela havia passado semanas pintando decorações para esta noite, esperando que Nathan notasse, esperando que ele se lembrasse de que ela ainda existia fora do dedilhado do chefe. No palco, Nathan ergueu um copo. Para novos começos, disse ele. A mão de Vanessa deslizou sobre a dele. A plateia aplaudiu. O estômago de Olivia se revirou. Ela sentiu o bebê se mexer como se sentisse seu coração partido. Martha Artman, sua mãe, parada perto da mesa do buffet, observando impotente. Ela implorou a Olivia para não comparecer. Mas Olivia acreditava que demonstrar graça salvaria seu casamento. Em vez disso, ela observou seu marido se inclinar e sussurrar algo. Isso fez Vanessa rir alto o suficiente para os microfones captarem. O riso ecoou pelo corredor. Olivia se virou, fingindo admirar uma pintura. Foi então que Alma Ruiz, a governanta de longa data, apareceu ao seu lado. Senhorita Liv, Elma sussurrou. Venha tomar um ar lá fora. Belivia assentiu, piscando para se distrair. Lágrimas. A noite fria a encontrou como misericórdia. Do terraço, ela podia ver o Pacífico se estendendo escuro, sem fim. Ela colocou as mãos sobre a barriga. Espera aí, pequenino, murmurou. Estamos quase terminando isso. Atrás dela, as vozes ficaram mais agudas. O tom de Vanessa cortou a música. Ela ainda está aqui. Porque a segurança não movê-la. Então a resposta de Nathan, fria e controlada. Ela queria fazer parte do mostrar. Deixe Olivia congelou. Seu pulso trovejou. Os convidados conseguiam ouvir. Os microfones no palco ainda estavam ligados. As risadas voltaram mais cruéis desta vez. As câmeras balançavam em direção a ela, capturando a esposa grávida sozinha enquanto seu marido entretinha a mulher destruindo seus casamento. Martha abriu caminho pela multidão para alcançá-la, mas Tom Barré, chefe de segurança, bloqueou seu caminho. Senhor, Ailes ordena, senhora, por favor, permaneça dentro de casa. Lá fora, as lágrimas de Olivia borravam as luzes da cidade. Ela pensou em si mesma. A morte do pai há 5 anos neste estado. Como a empresa de Nathan havia discretamente coberto o incidente. Algo sobre esta noite sentiu mesmo. Mentiras polidas sobre verdades podres. Uma enxurrada de aplausos ecoou novamente. Nathan beijou a mão de Vanessa enquanto os fotógrafos se aglomeravam. Olivia cambaleou para trás, agarrando-se ao corrimão. Seu telefone vibrou. Uma mensagem. De um número desconhecido. Ele não é quem você pensa. Verifique o feed de segurança. Armazenamento. Sala 3. O texto queimou na tela como uma faísca na gasolina. Dela. Prendeu a respiração. O bebê chutou forte sob suas costelas. Em algum lugar dentro da mansão, uma porta bateu e luzes piscou. Olivia se virou em direção ao som, sem saber que esta noite não terminaria com humilhação, mas com uma descoberta que destruiria todos os segredos que a família Hale já havia enterrado. Olivia entrou pela porta do terraço, o telefone ainda brilhando em sua palma. Sala de armazenamento 3, dizia a mensagem. Seu pulso acelerou. Em algum lugar dentro da ala oeste da mansão, atrás de cordas de veludo e retratos antigos, aquele quarto esperava como uma ferida selada. Lá dentro, a gala continuava sua crueldade cintilante.
Repórteres perseguiram Nathan e Vanessa em busca de depoimentos, com as câmeras disparando flashes. Marta discutiu com os seguranças, com a voz embargada. Alma cruzou o olhar com Olivia do outro lado do corredor. Assentiu uma vez e apontou discretamente para o corredor de serviço. Olivia respirou fundo e se moveu, com uma mão na barriga e a outra protegendo o rosto dos convidados que subiam as escadas. A música, abafado enquanto ela deslizava para o corredor estreito forrado com bandejas de buffet e engradados de champanhe. Seus saltos estalaram. Suavemente, ela passou por Tom Barret, que falava em seu fone de ouvido. Ele não notou sua sombra. Uma placa vermelha de saída brilhava na extremidade oposta, ao lado de uma pesada porta de metal marcada como Depósito 3. Seu coração batia forte. Ela pressionou o ouvido contra a porta. Lá dentro, vozes abafadas. Ela reconheceu o tom áspero de Nathan e outro. O de Vanessa. Desenho sussurrante. Você prometeu que a faria desaparecer. Vanessa sibilou. Eu disse. Não posso até que o conselho assine o novo fundo. Nathan retrucou. Você acha que o bebê vai mudar alguma coisa? Uma vez ela se foi, ninguém pode reivindicar a propriedade. Fale baixo, ele avisou. Se alguém descobrir sobre a transferência, nós terminamos. Os dedos de Olivia tremeram. Transferência. Sua mente correu. Ela olhou, procurando uma câmera. Alguma prova. Em um carrinho próximo, ela viu um tablet de manutenção antigo ainda ligado. Uma pequena luz. Piscou. Transmissão de segurança ao vivo. Ela tocou. Imagens granuladas preencheram a tela. Nathan entregando uma pasta para Vanessa. Vanessa guardando um pendrive na bolsa. A tela piscou novamente e depois congelou. Conexão perdida. Passos se aproximaram. Olivia se escondeu atrás de uma pilha de caixotes de linho no momento em que a porta se abriu de repente. Vanessa saiu com um ar pomposo, o perfume denso como fumaça, sorrindo para seu reflexo em uma bandeja de prata. Nathan a seguiu, com o maxilar tenso. Ela não vai embora sem um escândalo. Vanessa murmurou. Um vazamento, um boato. E ela está arruinada. Nathan suspirou. Só preciso de mais alguns dias. Depois disso, ela vai. Assine o que eu der a ela. Certifique-se disso, disse Vanessa. E então deslizou pelo corredor. Olivia ficou parada até o eco dos saltos desapareceu. Sua garganta queimava de raiva e medo. Ela pegou o tablet novamente, determinada a salvar. O clipe parcial. Mas a bateria acabou. O leve zumbido do telefone a assustou. Outra mensagem. Não confie no guardas. Saiam agora. Um estrondo irrompeu do salão de baile. Vidro se estilhaçando. Gritos aumentando. Olivia correu de volta para o salão principal. Os convidados gritaram. Alguém havia caído perto do grande escada. Por um momento, o caos mascarou sua presença. Alma a encontrou no meio do caminho, o rosto pálido. Vá ao vivo. Eles estão procurando por você. Nathan disse a Barret. Você está invadindo. O quê? Esta é a minha casa. Olivia ofegou. Não mais, Alma. Sussurrou, apertando as chaves do carro na mão dela. Leva meu carro. Não vá para Pasadena. Explico depois. Só coisa. Lágrimas turvaram a visão de Olivia enquanto ela cambaleava em direção à saída dos criados. Atrás dela, a orquestra parou. Tocando. Apenas o som da sereia se aproximava. Ela não sabia se eram para o hóspede caído ou para ela. Quando as portas da mansão se fecharam atrás dela, Olivia não percebeu que havia escapado de mais do que humilhação. Nathan realmente acreditava que ela tinha provas, seu povo procuraria em cada esquina. Ela pensou em sua mãe, frágil e alheia ao caos daquela noite. Eu volto para te buscar, mãe, sussurrou ela, com a voz embargada. O SUV se aproximou. Ela podia. Vejo silhuetas através do para-brisa. 2 homens, um deles falando no rádio. Medo. Queimou-a como fogo. Ela virou bruscamente em direção à antiga estrada de serviço que levava à praia. Lama espirrou sobre os pneus. O carro deu um solavanco. Relâmpagos cortaram o céu, iluminando os penhascos.
O SUV derrapou atrás dela, derrapando antes de desacelerar. Eles não a estavam perseguindo agora. Estavam esperando. Olivia avistou uma pequena cabana de pesca perto da costa e dirigiu até ela. O carro engasgou, o motor engasgou. E então morreu. Ela cambaleou para fora, segurando a barriga. A chuva encharcou seu vestido, grudando em sua pele. Ela empurrou. Abriu a porta do barraco. Ela rangeu como um último suspiro. Lá dentro, redes velhas e caixotes de madeira cobriam o chão. A tela do celular piscou. Restava 1% de bateria. Ela discou o número de Ryan Hale, a única pessoa em quem confiava, mesmo que superficialmente. Direto para o correio de voz. Ela deixou um sussurro. Ryan, é a Olivia. Algo está errado. Eles sabem que eu vi algo na festa. Por favor, se alguma coisa acontecer comigo, diga à minha mãe que eu a amo. O telefone morreu no meio da frase. Ouviu-se um trovão. Lá fora, o motor do SUV rugiu novamente. Os faróis varreram a praia. Olivia agachou-se atrás de uma pilha de caixotes, com o coração a bater forte, passos triturados na areia, vozes masculinas carregadas pelo vento. Vasculhem a cabana, ordenou um deles. O senhor Hale a quer. Seguro, mas não barulhento. Seguro. A palavra se contorceu em seu peito. Isso não era proteção. Era contenção. Ela sabia que Nathan não queria um escândalo. Ele queria silêncio. A porta se abriu com um rangido. Lanternas cruzaram o quarto. Olivia prendeu a respiração. Uma mão pressionou sobre a barriga para manter o bebê calmo. Seu pulso batia tão forte que ela achou que podiam ouvi-lo. Um estrondo de trovão abafou o som dela escorregando pela janela traseira. Descalça, ela correu pela areia molhada em direção às dunas. A tempestade uivava, as ondas arranhavam seus tornozelos. Atrás dela, um dos homens gritou. Ela está indo para o norte. Ela tropeçou, quase caindo. Então viu um fraco. Luzes à frente. Uma pequena casa de campo empoleirada acima da costa. A esperança tremeluzia como uma fósforo na tempestade. Olivia correu em direção à luz, sem saber que dentro daquela casa esperava alguém que conhecia-o. A verdade sobre a morte de seu pai, e aquele encontro mudaria tudo. A porta da casa se abriu antes que Olivia pudesse bater. Uma mulher estava emoldurada pelo brilho de uma única lâmpada, cabelos grisalhos presos em um coque, capa de chuva pingando. Você não deveria estar aqui, querida, disse ela, puxando Olivia para dentro. Tempestades ruins. O suficiente para afogar toda a costa. Olivia desabou em um sofá gasto, sem fôlego. Eu sinto muito. Eu não sabia para onde mais ir. Vai. A mulher trancou a porta, observando-a. Meu nome é Alma Ruiz. Lembra de mim? Olivia piscou através do borrão. Alma, a governanta. A mesma, disse Alma, colocando uma chaleira no fogão. Saí de Hale Estate logo depois de você. Não gostei do que vi naquela noite. Relâmpagos. Brilhou através da pequena janela, iluminando prateleiras cheias de fotografias antigas e coxas. O cheiro de a camomila encheu o ar. Por um momento, a tempestade lá fora pareceu distante. Você disse que você não gostou do que viu, sussurrou Olivia. O que você quis dizer? Alma hesitou, então entregou-lhe um caneca fumegante. Antes de sair, verifiquei os antigos registros de manutenção. Câmeras de a ala oeste foram adulteradas. No mesmo dia em que seu pai morreu, há 5 anos. O estômago da Bolívia se apertou. O do meu pai. A morte foi um acidente. Era isso que eles queriam que você acreditasse, disse Alma suavemente. Mas a filmagem que eu vi. Havia uma mulher perto do andaime minutos antes de ele desabar. Vanessa Price. A caneca escorregou da mão de Olivia. Mãos despedaçadas. Vanessa. Ela era apenas uma estagiária na época, trabalhando em relações públicas para a Hale. Dinâmica. Ela brigou com seu pai naquela manhã. Ele ameaçou denunciá-la por roubo de arquivos corporativos. Ele. Nunca tive a chance. Olivia apertou as mãos trêmulas contra as têmporas. Meu Deus!
Alma pegou uma pequena caixa de metal embaixo da mesa e a colocou no chão. Guardei esta cópia da filmagem e algumas outras coisas que a senhora Hale deixou para trás antes de falecer. Senhora Hale, mãe de Nathan. Alma assentiu. Ela suspeitava que meu filho estava sendo chantageado. Ela me disse que, se algo acontecesse, eu deveria garantir que Olivia soubesse a verdade. As palavras atingiram Olivia como um trovão. Ela sabia sobre mim. Alma sorriu tristemente. Ela disse que você a lembrou de si mesma. Forte, gentil demais para este mundo. A chaleira apitou agudamente. Alma virou-se para servir mais chá, mas o olhar de Olivia captou o movimento do lado de fora da janela manchada de chuva. Faróis. Um carro tinha parou na estrada de terra. Duas silhuetas saíram. Alma, ela sussurrou. Alguém está aqui. Alma espiou através da cortina e xingou baixinho. Tom Barret e outro guarda. Eles devem ter rastreado o GPS do meu carro. A Olivia. O pulso disparou. O que fazemos? Alma pegou a caixa de metal e a enfiou na bolsa de Olivia. Há um rastro. Pelas dunas leva à antiga torre de salva-vidas. Vá agora. E você? Vou atrasá-los. Vá antes que eles vejam você. Olivia hesitou, as lágrimas queimando seu rosto. Olhos. Obrigada. Alma apertou a mão dela. Você traz a verdade à tona, minha querida. Não deixe que te enterrem como enterraram seu pai. Lá fora, a chuva torrencial engolia todos os sons, exceto o eco de Raya. Salve, é a Olivia. Alma está morta. Tentaram me matar. Eu tenho provas. Mensagem enviada. O ícone da bateria piscou em vermelho e depois morreu. Vamos. Uma correnteza a levou em direção à enseada rochosa ao norte da praia. Ela agarrou as ondas até que suas mãos raspou contra a pedra. A dor percorreu seus pulsos enquanto ela se puxava para as rochas. A tempestade rugia ao redor. A chuva caindo forte. Mas ela estava viva, por pouco. Ela rastejou pela lama escorregadia. Superfície até encontrar uma pequena caverna escondida atrás das pedras. Lá dentro, o ar estava frio, mas mesmo assim, ela desabou. Na areia, tremendo, agarrando a barriga. O bebê se mexeu novamente. Fraco, mas firme. Lágrimas misturadas com água do mar. Suas bochechas. Quando ela finalmente recuperou a respiração, abriu a bolsa. A carta de Ellen Hale estava úmida, mas legível. Ela o apertou contra o peito. Você tentou me proteger, sussurrou. Agora eu vou proteger nós dois. Seus dedos tocaram em algo mais lá dentro. Um telefone embrulhado em plástico, o de emergência que Alma havia escondido. A tela se iluminou. Uma barra de sinal. Ela digitou uma única mensagem para a única pessoa que ainda poderia acreditar nela. Raya. Salve. É a Olivia. Alma está morta. Tentaram me matar. Eu tenho provas. Mensagem enviada. O ícone da bateria piscou em vermelho e depois morreu. Minutos ou horas se passaram antes que os faróis varressem as rochas. Lá fora, o medo voltou a surgir. Ela se escondeu mais fundo nas sombras, agarrando a bolsa. Uma porta de carro bateu. Uma lanterna. Um raio perfurou a chuva. Olivia, chamou uma voz masculina. Não era o Tom, era mais suave, familiar. É o Raya. Eu te peguei. Mensagem. Por favor, se você pode me ouvir, saia. Seu corpo cedeu de alívio, mas a cautela a manteve imóvel. Então ele entrou na caverna, encharcado, ofegante, com o jaleco de médico grudado nos ombros. Quando a viu, a expressão dele se desfez. Graças a Deus. Ele se ajoelhou ao lado dela, envolvendo seu corpo trêmulo como casaco. Temos que te levar. Quente, disse ele gentilmente. Os batimentos cardíacos do bebê podem diminuir com esse frio. Ela olhou fixamente em seus olhos, o primeiro calor. Ela se sentia há dias. Mataram a Alma. Acham que estou morta? O maxilar de Ryan se contraiu. Então isso nos dá tempo. Vamos, meu carro está escondido lá na trilha. Vamos para minha clínica. Ela se apoiou nele, o corpo dolorido, mas vivo.
A chuva diminuiu à medida que subiam em direção aos penhascos. Cada passo era uma promessa de que ela lutaria. Na metade do caminho, Ryan parou. Abaixo deles, as ondas sibilavam e espumavam, e em seu brilho, dois distantes figuras observavam das dunas, com os rostos obscurecidos pela chuva e pelos faróis. Uma delas levantou um telefone, tirou uma foto. Foto e sussurrou no rádio. Ela está viva. O carro de Ryan atravessou as estradas desertas em direção à cidade. Limpadores de para-brisa batendo no para-brisa. Olivia estava sentada, enrolada no casaco dele, tremendo incontrolavelmente. Cada músculo do seu corpo. Mas o calor do aquecedor e o som rítmico dos pneus no asfalto molhado lentamente a acalmaram. Você está. Estou segura agora, disse Ryan baixinho, seus olhos alternando entre ela e a estrada. Ninguém está seguro, ela murmurou. Eles sabem. Estou vivo. Eles virão novamente. Ele olhou para a barriga dela, preocupado, apertando o maxilar. Você e o bebê precisam de um hospital. Posso levá-los à minha clínica. Sem nomes, sem registros. Ryan. Ela hesitou. Você acredita em mim sobre o Nathan? Sobre a Vanessa? Ele não respondeu de imediato. Eu suspeitava da Vanessa há meses. Transferências, chamadas criptografadas, o comportamento do Nathan. Mas agora que te vi assim. Sim, eu acredito em você. As lágrimas ameaçaram cair novamente. Mas ela as conteve. Alma morreu por causa disso. Não posso deixar isso acabar aí. Ryan assentiu. Então, vamos expô-los. O que quer que esteja nesses discos pode ser suficiente. Eles dirigiram em silêncio até as luzes da pequena cidade costeira apareceu à frente. Ryan estacionou atrás de um restaurante abandonado, guiando-a através de uma porta lateral que levava à entrada do porão da clínica. Lá dentro, luzes estéreis piscavam sobre aço inoxidável. Mesas de aço e equipamentos médicos. Ele lhe entregou um cobertor. Sente-se. Vou verificar seus sinais vitais. Olivia obedeceu, exausta. Alcançando-a. Seu reflexo no armário de metal a assustou. Pálida, com os olhos fundos, um fantasma da mulher que ela esteve na festa. Ryan colocou um estetoscópio na barriga dela. O batimento cardíaco do bebê está forte, ele disse. Suavemente. Você tem sorte. Sorte. Ela sussurrou. Ou outra coisa. Ele sorriu. Fracamente. Talvez ambos. Uma batida na porta dos fundos os fez congelar. Ryan fez um gesto pedindo silêncio. Ele puxou uma pequena pistola da gaveta, a tensão endurecendo suas feições. Fique aqui. Ela agarrou o cobertor com mais força enquanto ele desapareceu no corredor. 1 minuto se passou. 2. Então ela ouviu vozes, uma calma, outra ríspida. Ryan Hale, disse o homem. Você está abrigando uma fugitiva. Afaste-se. Ela é uma paciente, respondeu Ryan friamente. Você precisa de um mandado. Isso. Não se trata de mandados. Trata-se de limpar a bagunça de Nathan antes que ela se espalhe. O sangue de Olivia gelou. Ela espiou pela fresta da porta. Tom Barré estava no corredor, ladeado por 2 seguranças em trajes de mergulho. Ryan bloqueou o caminho deles. Se você encostar uma mão nela. Tom sorriu. Você acha que pode protegê-la? Nathan já contou-a. Pressione. Ela está instável. Eles vão acreditar em tudo o que dissermos. A voz de Ryan era baixa, mas firme. Então você vai ter que atirar em mim. Primeiro. Tom levantou a arma levemente. Isso pode ser arranjado. Antes que ele pudesse mirar, as luzes de emergência se apagaram. A escuridão tomou conta do quarto. Olivia procurou a lanterna na bolsa. Mas a voz de Ryan. Corte o caos. Corra, Olivia. Vá pela escada leste. Ela disparou, segurando a barriga na bolsa. Atrás dela, tiros ecoavam pelo corredor de metal. Faíscas choviam do teto quando uma bala estilhaçou uma luminária. Ela irrompeu pela porta de saída em meio à tempestade. A chuva a que você diria qualquer coisa para se salvar. Ryan abaixou um pouco a chave inglesa. Ela está te manipulando. Nathan Hale, encharcado,
furioso e segurando uma arma. Nathan Hale estava parado na porta, com água da chuva pingando do casaco e o rosto marcado pela fúria e confusão. A arma em sua mão brilhava sob a luz bruxuleante do túnel. Afaste-se dela, Ryan, ordenou. Agora. Ryan apertou a chave inglesa com mais força. Abaixe a arma, Nathan. Você nem sabe o que está acontecendo. Ah, eu sei exatamente o que está acontecendo. Nathan disparou. Minha esposa finge a própria morte, rouba a propriedade da empresa e se esconde com meu irmão. Me diga, Ryan, há quanto tempo você está esperando para interpretar o Salvador? A voz de Olivia tremeu. Nathan, você está errado. Vanessa está mentindo para você. Ela matou Alma. Ela nem matou, Nathan. Latiu, com os olhos brilhando. Não ouse dizer o nome dela assim. Vanessa me avisou que você inventaria histórias. Ryan se aproximou, avançando lentamente, mantendo a voz calma. Nathan, me escuta. Vanessa assassinou Jack Artman. Ela está te extorquindo com dados offshore. Temos provas. Provas. A risada do Nathan foi amarga. Você quer dizer que provas falsas que você inventou para me fazer parecer culpado. A tensão aumentou até a água pingando pareceu parar. Olivia apertou a barriga, respirando com dificuldade. Nathan, por favor, sussurrou. Olhe para mim. Você acha que eu correr se eu não estivesse apavorado? Algo brilhou em sua expressão, um momento de dúvida, mas então seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela. Uma mensagem da Vanessa. Ele está mentindo. Os discos são falsos. Acabe com isso agora. Seu maxilar endureceu. De novo. Ela me avisou que você diria qualquer coisa para se salvar. Ryan abaixou um pouco a chave inglesa. Ela está te manipulando. Nathan. Ela matou a governanta da sua mãe esta noite para enterrar a verdade. O rosto de Nathan se contorceu de dor. O de Ellen. A carta deveria permanecer lacrada. Ele murmurou baixinho. Os olhos de Olivia se arregalaram. Você sabia da carta. Ele hesitou por muito tempo. Essa hesitação lhe disse tudo. Ryan deu mais um passo. Você sabia, não é? Sua mãe deixou uma cláusula no testamento. Se o marido trair os votos matrimoniais, os bens voltar para a esposa. É disso que se trata. Vanessa está se certificando de que Olivia nunca chegue ao tabuleiro. A mão de Nathan tremeu, a arma oscilando entre eles. Pare de falar. Antes que alguém pudesse se mover, um estrondo metálico agudo ecoou de acima. A poeira caiu. Uma voz gritou através do túnel. A voz de Vanessa, pingando veneno. Nathan, não se deixe enganar. Eles estão usando você. Dela. Silhueta apareceu no topo da escada, arma na mão, rímel espalhado. Ela está te traindo com seu irmão. É por isso que eles querem te tirar daqui. Nathan virou a cabeça em direção a Ryan. Confusão e a traição brilhando em seus olhos. É verdade? Ryan não vacilou. Eu a amo. Porque ela é boa, Nathan. Algo que você deixou de ser. Nathan rugiu, levantando a arma, o dedo tremendo no gatilho. Olivia gritou. Pare. Se você matá-lo, você se tornará tudo o que Vanessa fez de você. Um raio brilhou, através das grades do túnel. O tiro de Vanessa foi disparado primeiro. A bala atingiu a parede a centímetros da cabeça de Nathan. O caos se instalou. Nathan se escondeu. Ryan puxou Olivia para trás do gerador. Faíscas voaram quando outra bala atingiu o metal. A fumaça encheu o ar. E quando a névoa se dissipou, Vanessa havia sumido. Mas, assim como Nathan, e a bolsa contendo todas as evidências que poderiam salvar a vida de Olivia. Os túneis ecoavam com o som de tiros desaparecendo. A fumaça pairava densa, o ar exalando metal e chuva. Olivia agarrou o braço de Ryan enquanto seu batimentos cardíacos retumbavam em seus ouvidos. A bolsa. Ela ofegou. Nathan pegou. Ryan estudou-a, tossindo através da névoa. Vamos recuperá-lo, mas primeiro temos que levá-la para um lugar seguro. Não, ela disse, tremendo. Essa motivação é tudo.
Prova do assassinato do meu pai. Prova de tudo o que Vanessa fez. Se Nathan der para ela, acabou. Ele olhou para ela, já os definido. Então nós o encontramos antes que ela. Faz. Eles seguiram a curva do túnel até uma antiga escotilha de manutenção que dava para um canal de drenagem atrás da cidade. A chuva continuava caindo do céu noturno, transformando a rua num rio de luzes. Sirenes soavam ao longe. Polícia, ambulâncias, talvez até chamar seguranças. Ryan a conduziu para as sombras entre os armazéns. Eu tenho uma amiga. Por perto, disse ele. Alguém que pode rastrear para onde Nathan está indo. 10 minutos depois, eles entraram em um beco estreito iluminado por letreiros de neon de uma lavanderia. Ryan bateu 3 vezes em uma porta de metal. Ela abriu uma. A fenda revelou um homem baixo e magro, de cabelos escuros e olhos nervosos. Bem, Ortiz, disse Ryan. Precisamos da sua ajuda. Bem, olhou de soslaio para Olivia. Você trouxe a esposa grávida. Droga, doutor. Você está realmente metido em encrenca. Consegue rastrear um sinal de GPS de o carro corporativo do Rio? Ryan perguntou. Bem, Sid. Depende de quantos problemas eu devo ignorar. Ryan lhe entregou um pendrive. Trabalho suficiente para fazer valer a pena. Os dedos de Ben percorreram o teclado. Entendi. O SUV do Rio está indo para o leste na Pacific Coast Highway. Parou uma vez perto do Topanga Canyon. Parece que ele conheceu alguém aí. Adivinha quem? Vanessa, disse Olivia categoricamente. Bingo. Eles estão juntos novamente. Seu estômago se revirou. Ele ainda não percebe que ela o está usando. Ryan colocou a mão no ombro dela. Podemos nos encontrar se pegarmos a estrada de serviço. Bem, envie as coordenadas. Bem, hesitou. Tem certeza? Aquele cara é instável. E a mulher? Ela é venenosa. Tenho certeza. Bolívia disse baixinho. Levaram meu pai, minha paz, minha vida. Não levarão meu filho também. Lá fora. Ryan fez ligação direta em um pequeno sedã e o guardou para emergências. Os pneus respingaram nas poças enquanto eles aceleravam em direção ao canyon. A estrada serpenteava entre penhascos, a chuva borrando o para-brisa. Na metade do caminho, o telefone de Olivia vibrou. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Ele não está mais no controle. Ela está. Ryan franziu a testa. Quem enviou isso? Antes que ela pudesse. Resposta. Faróis apareceram atrás deles. Muito perto, muito rápido. Um SUV preto. O sangue de Olivia gelou. São eles. O SUV bateu no para-choque. O carro derrapou. Ryan lutou contra o volante. Pneus cantando. Segure firme. Outro impacto enviou. Girando em direção ao guarda-corpo. O metal gritou. O mundo se inclinou para o lado. Olivia gritou quando o vidro despedaçou-se ao seu redor. O carro parou bruscamente, pendurado na metade do penhasco. A voz de Ryan soou rouca. Não se mexa. Lá fora, Vanessa saiu do SUV, o guarda-chuva se abrindo, seus lábios vermelhos brilhando sob a luz. Nathan estava ao lado dela, encharcado, com o rosto pálido e perdido. Vanessa sorriu friamente. Você deveria. Fiquei morta, Olivia. E inclinando a cabeça, ela sussurrou para Nathan. Faça isso. Quando ele levantou a arma, mirando diretamente na esposa, a chuva caía torrencialmente, o vento uivando pelo cânion como um ser vivo. Nathan ficou parado, tremendo na beira do penhasco, arma apontada para Olivia. Seus olhos estavam vermelhos, divididos entre raiva e confusão. Faça. Vanessa sussurrou ao lado dele, sua voz suave, sedutora, venenosa. Ela traiu você, Nathan. Ela é a razão do colapso da sua empresa. A respiração de Olivia era ofegante. Ela sentou-se. Ela está manipulando você do mesmo jeito que manipulou sua mãe. Acabe com isso antes que ela leve tudo. Nathan apertou o aperto com mais força. Seu dedo pairou sobre o gatilho. Por um instante, tudo desacelerou. A tempestade, o trovão, até o pulso de Olivia. Ela viu o homem quebrado.
que ela um dia amou por trás daqueles olhos assombrados. Você prometeu me proteger, ela sussurrou. E agora você está provando a ela. Certo que o amor não significa nada para você. A mão de Nathan tremeu violentamente. Eu não sei mais o que é verdade. Ryan estendeu a mão sobre o assento e agarrou o pulso de Olivia. Prepare-se. Antes que ela poderia perguntar por quê, Ryan bateu o ombro contra a porta do passageiro. Ela se abriu. O movimento repentino sacudiu o carro. Desequilibrado. O veículo deu um solavanco, oscilando na beirada. Vanessa gritou. Nathan, ela gritou. Atire nela agora ou nós dois acabamos. Os olhos de Nathan se arregalaram. Do que você está falando? A fachada calma de Vanessa rachou. Sua idiota. Eu sou a única coisa que te separa da prisão. Achas que vão acreditar que não sabias? Aquela única palavra, prisão, cortou a tempestade. A expressão de Nathan mudou, e a compreensão surgiu como um raio. Você armou para mim, ele disse. Sussurrou. Vanessa deu um passo para trás, o rosto contorcido. Você foi útil. Agora você é um fardo. Ela criou a sua própria arma. O tiro explodiu. Nathan cambaleou para trás, segurando o ombro. A arma caiu de sua mão. Olivia! Gritou. Ryan abriu a porta com um chute e arrastou Olivia para fora do carro amassado, que deslizava em direção à beira do penhasco. O metal rangeu. Chamas saíram do motor. Vanessa atirou novamente. A bala, roçando o braço de Ryan. Ele empurrou Olivia em direção à encosta rochosa. Koja! Nathan, sangrando, mas consciente, pegou sua arma caída e atirou uma vez. A bala atingiu Vanessa em cheio no peito. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu em silenciosa descrença antes que ela desabasse no chão. A chuva lavava o sangue dela. Vestido vermelho. O silêncio caiu, quebrado apenas por um trovão. Nathan caiu contra o guarda-corpo, pálida e trêmula. Olivia ficou paralisada, dividida entre o horror e a pena. A voz de Nathan quebrou o silêncio. Quietude. Ela não estava mentindo sobre tudo. Viva! Ainda há algo que você não sabe. O que você quer dizer? Ela sussurrou. Ele olhou para ela, com a dor estampada no rosto. O bebê não só está em perigo, como vale milhões. Antes que Olivia pudesse falar, faróis brilharam na estrada do cânion. SUVs pretos se aproximando rapidamente. E desta vez, não eram os de Nathan. O rugido de os motores ecoavam pelo cânion enquanto os SUVs pretos freavam bruscamente. O coração de Olivia acelerou. Ela olhou para Nathan, caído contra o guarda-corpo, com sangue escorrendo pelo casaco. Ryan agachou-se ao lado dela, segurando seu braço ferido. Aqueles não são seguranças, disse ele. Sério. É a equipe de limpeza particular da Rio Dynamics. Limpar? Olivia sussurrou. Eles apagam problemas, ele murmurou. Pessoas, evidências, tudo. Faróis cortavam. A chuva. 4 homens com coletes táticos saíram dos veículos, com as armas em punho. Um deles gritou por cima do vento. Protejam o local. Nenhum sobrevivente. Os olhos de Nathan alargou. Vanessa ligou para eles antes de morrer. Ela queria ter certeza de que ninguém poderia falar. Ryan puxou Olivia em sua direção. A encosta rochosa. Temos que ir agora. Mas Olivia hesitou. As unidades, ela disse, olhando para o corpo ensanguentado de Nathan. Ele ainda os tem. Ryan praguejou baixinho. Eu vou pegá-los. Você. Encontre abrigo atrás das pedras. Vai. Ela correu, seus sapatos molhados escorregando na lama. Cada passo queimava de medo e adrenalina. A chuva transformava o chão em lama. O cheiro de fumaça e óleo. Denso no ar. Ela se agachou atrás de uma pedra, segurando a barriga. Tiros. E rompeu. Nathan disparou fracamente contra os homens que avançavam, mas eles se espalharam, devolvendo os tiros em rajadas. Uma bala atingiu o carro destruído, incendiando o vazamento de combustível. As chamas subiram rapidamente, iluminando o cânion em laranja. Ryan disparou pelo caos, alcançando Nathan.
Me dê os discos, ele gritou. O rosto de Nathan estava pálido, cheio de dor, distorcendo a voz. Leve-os e tire-a daqui. Tem um pendrive dentro da minha jaqueta, no bolso dela. Ryan estendeu a mão para pegá-lo, puxando o pendrive úmido no momento em que os destroços explodiram. A onda de choque jogou os dois homens para trás. Estilhaços rasgaram. Através da chuva, as chamas lambendo o chão. Olivia gritou, tapando os ouvidos. Ryan se levantou cambaleando, tossindo. Da fumaça, entendeu? Ele cambaleou em direção a ela, mas um guarda bloqueou o caminho, apontando seu rifle. Antes que o homem podia atirar, Nathan disparou sua última bala. O guarda caiu instantaneamente. Nathan caiu no chão, sua arma batendo ao lado dele. Ryan arrastou Olivia em direção à beira da ravina, procurando por uma saída. Há uma túnel de drenagem abaixo da crista, ele gritou. Eles deslizaram pela encosta lamacenta no momento em que as balas choviam sobre suas cabeças. A entrada do túnel se abria diante deles. Um cano estreito de concreto meio escondido pelo mato. Ryan a empurrou para dentro primeiro. Atrás deles, uma voz gritou através de um megafone. Parem de correr. Vocês não podem se esconder para sempre. Eles rastejaram pela escuridão. O som da água corrente os guiando para o fundo. As mãos de Olivia raspavam o concreto áspero. O frio penetrou em seus ossos. Ryan, ela sussurrou. O que Nathan quis dizer? Por quê? O bebê vale milhões. Ryan hesitou. Nathan desenvolveu um algoritmo genético. Tecnologia experimental ligada ao DNA humano. Vanessa planejava vendê-la. O DNA do seu bebê é a chave. É por isso que eles não podem deixar você viver. Olivia prendeu a respiração. Eles querem meu filho. Sim, Ryan disse suavemente. E nós vamos. Para garantir que nunca a tocassem. A luz apareceu à frente. Os túneis terminam. Mas quando eles emergiram ao ar livre, os faróis brilharam mais uma vez. E parado na frente dos carros estava Liam. Salve, irmão mais velho de Nathan. Sua expressão era indecifrável, sua pistola apontada diretamente para Ryan. O feixe de luz de Liam. Faróis cortando a chuva, congelando Olivia e Ryan em seus rastros. O irmão mais velho Reio ficou alto ao lado do carro, casaco balançando ao vento, pistola em punho. Seu rosto estava calmo, mas a calma de um olho de tempestade. Liam, Ryan gritou, com a voz rouca. Abaixe a arma. Você não entende. Eu entendo bastante, respondeu Liam. 2 pessoas mortas, meu irmão sangrando em algum lugar. E você, meu próprio irmão, em a corrida com sua esposa grávida. Olivia deu um passo cauteloso à frente, tremendo. Liam, por favor. Nathan e Vanessa estavam por trás de tudo. Eu tenho provas. Prova. Ele repetiu quase amargamente. Acha que já não vi mentiras suficientes nesta família. Vanessa está morta. Nathan se foi. Desonesta. E agora a imprensa diz que minha cunhada fingiu a própria morte. Você tem noção do que isso fez com a nossa nome? Ryan se moveu entre eles. Não se trata de reputação. Trata-se de sobrevivência. Liam cerrou os dentes. Então, prove. Mostre-me as provas. Ryan tirou o pendrive do bolso. Atirar. Em vez disso, ele se virou para o carro e pegou o celular. Alvo indo para o leste, disse ele friamente. Notifique. O que você está dizendo? Os olhos de Liam brilharam. Você não sabe do que está falando. Ah, acho que sim, Ryan, disse, aproximando-se. Você sabia da ligação de Vanessa com Jack. Foi você quem pagou pela investigação. Pela primeira vez, Liam perdeu a compostura. Sua voz se transformou em um sussurro. Fiz o que tinha que fazer. Meu pai exigiu. Seu pai. Olivia engasgou. Richard sabia. Liam assentiu uma vez. Ele ordenou o encobrimento. Disse que nenhum escândalo valia a fortuna da família. Você nunca deveria descobrir. Olivia. Joelhos cederam. A traição era mais profunda do que ela imaginava. Cada granizo tinha sangue em suas mãos. Você deixou meu pai morrer pela reputação da sua empresa.
Ela sussurrou. Liam abaixou a arma. Ligeiramente, arrependimento passando por seu rosto. Não era para terminar assim. Um novo som cortou a chuva. O som da sirene se aproximando. As luzes da polícia brilhavam ao longe. Ryan aproveitou o momento, agarrando Olivia. Mãe! Corram! Liam gritou atrás deles. Vocês não podem correr mais rápido que isso. Mas não. Atirar. Em vez disso, ele se virou para o carro e pegou o celular. Alvo indo para o leste, disse ele friamente. Notifique. O conselho. Estamos ativando a leitura do protocolo. Olivia e Ryan desapareceram na neblina enquanto os motores rugiam atrás deles. E a quilômetros de distância, em um quarto escuro de hospital, os olhos de Nathan Hale se abriram. Vivo. Enfurecido e sussurrando o nome de sua esposa. O bip constante do monitor cardíaco cortou a escuridão do hospital. Quarto. Nathan Hale piscou contra a luz fluorescente. Desorientado, seu ombro queimado, enfaixado firmemente. A chuva lá fora batia suavemente contra a janela como dedos impacientes. Uma enfermeira inclinou-se sobre ele. Senhor Hale, você tem sorte de estar vivo, disse ela gentilmente. Eles. Encontrei você perto do cânion. Você perdeu muito sangue. A garganta de Nathan estava seca. Onde está minha esposa? Ele perguntou com a voz rouca. A enfermeira hesitou. A polícia disse que ela não sobreviveu ao acidente. Ele olhou para ela. Confusão e descrença, distorcendo suas feições. Não, eu a vi. Ela estava vivo. Ela lançou-lhe um olhar compreensivo antes de ajustar a intravenosa e sair do quarto. A porta se fechou com um clique. Momento. Apenas o bip rítmico do monitor preencheu o silêncio. Nathan ficou imóvel, juntando fragmentos de memória. Juntos. O tiroteio, a traição de Vanessa. O olhar de Olivia quando ela percebeu que ele havia sido manipulado. Então, ele se lembrou da bolsa, dos drives. Ryan. Ele balançou as pernas sobre a cama, estremecendo. A dor irradiava por seu braço, mas a determinação o fez se levantar. Ele precisava de respostas. Precisava de controle novamente. Seu telefone, milagrosamente intacto, estava na mesa de cabeceira. 2 dúzias de chamadas perdidas de linha, 3 de particulares. Segurança, e um de um número desconhecido. Ele abriu. Você não está mais no comando. Eles estão. Em anexo havia foto ao vivo. Olivia e Ryan correndo na chuva. O registro de tempo marcava apenas 10 minutos antes. O pulso de Nathan. Cravado. Ela está viva, murmurou ele. E eles estão mentindo. Ele puxou a intravenosa e cambaleou em direção à porta. No corredor, ele quase colidiu com um homem de terno preto, um de seus seguranças. Senhor, o senhor não deveria estar acordado. Me dê um carro, Nathan retrucou. E diga ao Liam para se abaixar agora. O guarda franziu a testa. Senhor, Liam deu ordens. Não me importa o que o Liam disse. Ele não toma decisões por mim. O homem hesitou o suficiente para Nathan passar. Ele. Lá fora. O trovão rebumbou novamente quando Nathan entrou na chuva torrencial, com raiva, aguçando seu foco. Ele não estava mais caçando apenas Olivia. Ele estava caçando todos que transformaram sua família em peões. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Olivia e Ryan se amontoavam em um terminal de ônibus deserto, perto do centro de Los Angeles. Luzes fluorescentes zumbiam no alto. A cidade cheirava a concreto fresco e gasolina. Ryan olhou para o relógio. Temos talvez 1 hora antes que nos localizem novamente. Os dedos de Olivia tremiam enquanto ela segurava o pendrive. Liam disse que seu pai ordenou o encobrimento. Isso significa que isso vai além da Vanessa. Ryan assentiu. Sombriamente. Se o conselho estiver envolvido, todos os irmãos Hale estão em perigo, incluindo Nathan. Ela olhou para cima bruscamente. Nathan não merece proteção. Não, Ryan disse suavemente. Mas a verdade merece. Antes, ela conseguiu responder, mas uma sombra se moveu na parede oposta. Um homem surgiu da escuridão, com as mãos levantadas. Calma, sou eu.
Olivia engasgou. Maya. A repórter investigativa sorriu levemente. A chuva pingando do casaco dela. Vocês dois acabaram de se tornar a maior história da Califórnia. Mas se quiserem sobreviver, precisamos conseguir isso. Evidências para o ar antes do amanhecer. Ryan franziu a testa. E se não o fizermos? O sorriso de Mia. Desbotado. Então os raios vão te apagar como apagaram seu pai. Atrás deles, invisível, um carro preto parou em marcha lenta. A rua, e Nathan Hale observava do banco do motorista, os olhos ardendo com algo muito mais sombrio que o amor. O ônibus. O terminal zumbia com o zumbido baixo das luzes fluorescentes e o estrondo distante dos trens que trabalho de parto, disse ela, em pânico. Temos que te levar para um hospital. Eu não posso. Olivia ofegou. Nathan apontou a arma para ele, o rosto contorcido de fúria. Não. Você acha que isso acaba por causa de um upload? Você não entende o tipo de poder que minha família tem. Olivia surgiu de trás de uma pilha de caixas, encharcada e trêmula, mas desafiadora. Seu poder, construído sobre mentiras, se foi. O mundo finalmente verá quem você realmente é. Seus olhos se voltaram para a barriga dela. Isso, bebê. Ele cuspiu. Vai crescer odiando meu nome por sua causa. Você fez isso. Você mesmo, disse ela baixinho. Por um momento, o mundo pareceu prender a respiração. Então, o alarme de emergência do prédio. O alarme soou. As luzes vermelhas giraram. As sirenes da polícia ecoaram lá fora, aproximando-se. Maya olhou para Olivia. Nós temos para ir agora. Ryan foi em direção à saída dos fundos, mas Nathan agarrou o braço de Olivia, puxando-a em sua direção. Você não está indo embora novamente. A dor percorreu seu ombro enquanto ela lutava. Me solte. Nathan apertou o aperto. O desespero. Sangrando de raiva. Acha que pode tirar tudo de mim? Minha empresa, meus irmãos, minha vida. Ryan investiu, atacando Nathan. A arma caiu ruidosamente no chão. Os dois homens bateram em uma pilha de caixotes. Madeira estilhaçada sob seu peso. Olivia cambaleou para trás, agarrando a barriga enquanto as contrações a dominavam novamente. Maya correu para ela. Lado. Você está em trabalho de parto, disse ela, em pânico. Temos que te levar para um hospital. Eu não posso. Olivia ofegou. Ele vai nos seguir. Ryan deu um soco forte em Nathan, fazendo-o cair no chão. Vai, ele gritou. Eu cuido dele. Maya passou o braço em volta de Olivia e a ajudou a ir para a saída. A chuva entrava torrencialmente. O telhado quebrado enquanto eles tropeçavam no beco. Luzes azuis e vermelhas da polícia piscavam no outro extremo da rua. Lá dentro, Nathan rastejou em direção à arma caída. Ryan viu o movimento e mergulhou, chutando-o para longe, mas Nathan balançou um cano de metal, atingindo a perna de Ryan. A dor o percorreu. Nathan investiu novamente, agora agarrando a arma. Lá fora, Mia acenou freneticamente. Aqui, polícia de Los Angeles. Os policiais correram para a frente, com as armas em punho. Olivia desabou contra a parede, respirando com dificuldade. Ryan ainda está aí dentro. Ela gritou. Um último tiro soou. A polícia invadiu o local. Olivia tentou segui-la, mas seu corpo cedeu. Ela caiu, de joelhos, gritando enquanto outra contração a atravessava. Maya se ajoelhou ao lado dela, com lágrimas escorrendo. Espere. Olivia. Você está segura agora. Eles o pegaram. Mas quando os policiais retornaram, seus rostos estavam sérios. Encontramos um homem caído, disse um deles baixinho. O coração de Olivia parou. Ryan, antes que ela pudesse. Fale novamente. Um paramédico gritou de dentro do prédio. Precisamos de reforços. Os atiradores foram embora. E em algum lugar no caos, Nathan Hale desapareceu na tempestade. A chuva batia forte contra o teto da ambulância enquanto ela passava. Centro de Los Angeles. Olivia estava deitada na maca, seu corpo tremendo, as contrações batendo mais forte a cada. Mia. Maya sentou-se ao lado dela, segurando sua mão.
Você está quase lá. Ok, apenas respire. Eu não consigo, Olivia ofegou. Não. Sem o Raya. Onde ele está? O paramédico manteve a voz calma. Estamos vasculhando a área, senhora. A polícia de Los Angeles tem helicópteros. Ele pode ter sido levado pelo atirador. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Aquele atirador é meu marido. O paramédico trocou um olhar assustado com Maya. Então o encontraremos mais rápido, disse ele, virando o rosto. Foco de volta para os monitores. Minutos depois, a ambulância chegou ao Centro Médico St. Augustine, o mesmo hospital onde Ryan trabalhava. As enfermeiras levaram Olivia para dentro, as vozes se sobrepondo. Quando a transferiram para a maternidade, o Dr. Patel, o mesmo médico que uma vez a alertou sobre o estresse, apareceu de uniforme. Olivia, está tudo bem. Você está segura agora. Vamos fazer o parto hoje à noite. Maya apertou a mão dela. Ombro. Vou ficar aqui fora. Só me concentro nela. A contração bateu forte. Bolívia gritou, agarrando-se às grades da cama. O suor se misturava à água da chuva em sua testa. Em meio ao caos, sua mente repetiu tudo. A morte de Vanessa, a traição de Nathan, as últimas palavras de Raya. Vai, eu cuido dele. Ela sussurrou para mim. O ar estéril. Por favor, esteja vivo. Horas se transformaram em minutos. Às 3h47, o choro do bebê perfurou a tempestade lá fora. O som quebrou todas as barreiras de medo no coração de Olivia. O Dr. Patel sorriu. Sob a máscara. É uma menina. Eles colocaram a pequena recém-nascida nos braços de Olivia. Quente, frágil, perfeita. Lágrimas de exaustão e alegria inundaram seus olhos. Oi, minha pequena luz. Ela sussurrou. Você conseguiu. Maya entrou silenciosamente, segurando o celular. Olivia, olhe para a tela. Todos os canais de notícias traziam a mesma manchete. Salve, CEO da Dynamics, desaparecido. Após a exposição do escândalo corporativo. Abaixo de outra linha, lia-se. Público exige investigação sobre Reio. Encobrimentos familiares. Olivia olhou para a filha. Seu avô pode descansar agora, disse ela suavemente. A verdade é. Finalmente saiu. Mas a paz durou pouco. Uma enfermeira entrou pálida. Senhorita Artman, temos um problema. Há um homem no saguão. Ele diz que é da família e insiste em te ver. A expressão de Maya ficou sombria. Nathan, a enfermeira, balançou a cabeça. Não, ele disse que seu nome é Liam Reio. O estômago de Olivia se contraiu. Diga a ele que não posso. Antes que ela pudesse terminar, a porta se abriu. Liam entrou, ainda com seu terno encharcado de chuva. Olhos fundos, mas intensos. Olivia, ele disse suavemente. Não estou aqui para te machucar. Doutora. Patel se moveu protetoramente entre eles. Esta é uma sala privada, senhor. Liam levantou as mãos. Por favor, vim avisá-la. Ele olhou para Olivia, com a voz urgente. Nathan está vivo. Ele não está fugindo. Ele está caçando, e não está sozinho. Maya franziu a testa. Como assim? Não está sozinho? Liam engoliu em seco. Ele está com o nosso pai. Richard está financiando. Tudo desde o início. Os experimentos, os encobrimentos, até a chantagem de Vanessa. E agora ele quer o bebê. O coração de Olivia parou. Minha filha. Liam assentiu sombriamente. Eles estão vindo buscá-la esta noite. As luzes do hospital piscaram uma vez. Então todo o prédio ficou escuro. E em algum lugar lá embaixo, no corredor, um bebê começou a chorar. As luzes de emergência se acenderam, banhando o hospital com um brilho vermelho fraco. O barulho dos geradores de reserva se misturava aos gritos distantes da equipe. Olivia apertou ainda mais o recém-nascido. Todos os músculos tremendo. O que está acontecendo? O Dr. Patel pegou uma lanterna. A energia acabou no oeste. Asa, fique aqui. Vou descobrir o que está acontecendo. Não, disse Mia bruscamente. Ninguém. A deixa sozinha. Ela se posicionou entre a porta e a cama de Olivia,
o telefone erguido como uma arma. Liam deu um passo. Mais perto, voz baixa. Eles cortaram a energia para nos isolar. Os homens do meu pai já estão no prédio. Olivia. Batimentos cardíacos retumbavam em seus ouvidos. Você disse que ele quer o bebê. Por quê? Liam hesitou. A Rail Dynamics desenvolveu um algoritmo de segurança biométrica vinculado a linhagens. O DNA do seu filho pode desbloquear o sistema. Richard quer isso antes que... Olivia cambaleou de exaustão, mas se recusou a parar. O bebê se mexeu, soltando um pequeno gemido que a lembrou porque ela não podia desabar. Então, houve um movimento nas sombras. Um homem saiu de trás de uma ambulância capotada, com o rosto escondido. Sob um capuz. Ele levantou uma arma. Ryan o viu primeiro. Abaixe-se, ele gritou, derrubando Olivia no chão. Um tiro ecoou pela chuva. O homem cambaleou para trás, segurando o peito. Liam estava atrás dele, com a arma em riste e a fumaça saindo do cano. Pensei ter mandado você ir embora, resmungou. Ryan deu um sorriso irônico. Fracamente. É difícil se livrar de você. Liam deu um meio sorriso. Família teimosa que... Caminho. As sirenes da polícia soaram enquanto as viaturas cercavam a estrutura em chamas. Os policiais invadiram a área, gritando. Comandos. Pela primeira vez, Olivia se permitiu respirar. Mas quando os paramédicos correram em sua direção, Ryan, de repente, ficou pálido. O sangue escorria por sua camisa, acumulando-se sob sua mão. Ryan! Olivia gritou, agarrando. Ele tentou falar, a voz sumindo. Está tudo bem. Você está segura agora. E quando a cabeça dele caiu em seu ombro, Olivia gritou seu nome. Enquanto isso, atrás dela, um policial levantou o rádio e disse friamente: o pai continua desaparecido. A chuva caía mais suave agora, mais como um sussurro do que uma tempestade. O caos da noite havia se transformado em um silêncio assustador. No estacionamento de Santo Agostinho, luzes vermelhas e azuis da polícia piscavam no pavimento molhado. Olivia estava sentada no banco de trás de uma ambulância, seu recém-nascido enrolado em seu peito. Seus olhos nunca deixaram Ryan, deitado pálido na maca ao lado dela. Os paramédicos agiram rapidamente, pressionando o gás no ferimento a bala perto das costelas. Pulso fraco, mas constante, gritou. Por favor, Olivia sussurrou, com a voz embargada. Não o deixe morrer. Liam mancou. Para cima, braço enfaixado, terno rasgado e sujo. Eles estão levando-o de helicóptero para o pronto-socorro, disse ele gentilmente. Ele salvou todos. De nós. Mia apareceu ao lado dele segurando o celular. O vídeo viralizou, ela disse. Todas as emissoras estão divulgando a história. O FBI acaba de confirmar uma investigação sobre a Rail Dynamics. Todo o império de Richard Rail está em colapso. Olivia assentiu levemente, as lágrimas se misturando à chuva. Acabou. Mas Maya balançou a cabeça. Não. Ainda. Eles ainda não encontraram Nathan. Ao ouvir seu nome, o estômago de Olivia se revirou. Ele está vivo. Câmeras registraram imagens dele saindo pela saída norte do hospital 10 minutos antes da explosão. Mia disse. Ele foi para o subsolo. Olivia olhou para a filha, que dormia pacificamente. Ele não vai parar. Ele virá. Para ela. Liam cerrou os dentes. Não enquanto eu estiver respirando. Policiais. Aproximou-se fazendo perguntas, coletando depoimentos. Miles atendeu enquanto os paramédicos colocavam Ryan em um veículo de evacuação médica. Helicóptero. Olivia queria ir com ele, mas um dos médicos a impediu. Vamos mantê-lo estável. Ele está em boas mãos, senhora. Ela observou, impotente, o helicóptero decolar no céu noturno. As lâminas agitando o ar úmido. Voltem para mim. Ela sussurrou. Ao amanhecer, o fogo estava apagado e a tempestade havia passado. Bolívia foi levada para um abrigo temporário providenciado por agentes federais. O apartamento pequeno e simples parecia muito silencioso. Depois de tudo o que aconteceu, Liam ficou de guarda perto da janela enquanto Maya assistia às notícias ao vivo.
Todos os meios de comunicação estão cobrindo isso, disse ela. As contas offshore de Richard, a morte de Vanessa, o projeto genético. Tudo isso, o público exige justiça. Olivia sentou-se à mesa alimentando-a. Bebê. A justiça não traz as pessoas de volta, ela murmurou. Alma, meu pai. Raya. Ainda pode. Sua voz sumiu. Liam se virou para ela, sua expressão amolecendo. Ele vai conseguir. Ele é mais forte do que qualquer um de nós. Então seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Número desconhecido. Maya se inclinou. Não atenda. Mas o texto brilhou no exibir antes que ele pudesse ignorá-lo. Você tomou o lugar do meu pai. Agora eu vou tomar o seu. O sangue de Olivia gelou. Nathan. Os olhos de Liam se voltaram para a janela. Do outro lado da rua, um carro preto estava parado. A película era escura demais para ver o interior, mas uma luz fraca. O brilho iluminou o rosto do motorista apenas o tempo suficiente para revelar os olhos de Nathan observando-os. Abaixe-se, gritou Liam, jogando Olivia no chão enquanto tiros estilhaçavam a janela. Cacos de vidro choviam pelo quarto. O bebê gritou. Maya se escondeu atrás do sofá, puxando sua bolsa para perto. Preciso me mexer. Olivia embalou a filha, com o coração disparado. Ele não vai parar até que um de nós vá embora. E lá fora, a voz de Nathan ecoou por um alto-falante escondido no teto do carro. Você tirou tudo de mim, Olivia. Então agora eu estou vindo atrás do que é meu. Tiros atravessaram as janelas do esconderijo, estilhaçando madeira e vidro. Olivia jogou. Ela se jogou no chão, curvando-se protetoramente sobre seu bebê enquanto cacos choviam ao redor deles. Liam revidou o fogo. Através das persianas, cada tiro ecoando na sala confinada. Nathan perdeu o controle. Maya gritou, agachando-se atrás do sofá virado. Precisamos de uma saída. O beco. Liam latiu. Vá agora. Olivia agarrou o bebê contra o peito e engatinhou em direção à cozinha, com o coração batendo mais forte que o tiros. O cheiro de pólvora pairava no ar. Uma bala atravessou a geladeira, espalhando fragmentos de metal. Voando. Maya agarrou o braço de Olivia e puxou-a em direção à porta dos fundos. Liam os cobriu, atirando até sua arma. Clicou em branco. Vai. Eu te alcanço. Olivia hesitou. Liam. Vai, ele rugiu. Maya chutou a porta e as duas mulheres tropeçaram no beco escorregadio da chuva. O bebê choramingou baixinho. Gritos quase inaudíveis em meio ao caos. A mente de Olivia disparou. Ele nos encontrou de novo. Ele nunca vai parar. Eles dispararam. Entre caçambas, com a respiração entrecortada. Maya avistou uma escada estreita que levava a uma escada de incêndio. Por ali, eles subiram. Rapidamente. Os degraus de metal escorregam sob seus pés. Lá de baixo, a voz de Nathan ecoou pelo beco. Calma, mas arrepiante. Você não pode fugir de mim para sempre, Liv. Isso não acaba até você me dar o que é meu. No topo da escada de incêndio, Maya avistou um letreiro de neon piscando no prédio ao lado, o Hotel Rosimond. Podem se esconder lá, disse ela, abrindo a porta do terraço. Eles entraram no corredor de manutenção do hotel. Encharcada e tremendo, Olivia encostou-se à parede, tentando controlar a respiração. Ele matará qualquer um que a ajude. Maya pressionou o telefone contra o ouvido. Linha direta do FBI. Eles vão rastreá-lo se eu puder. Fique conectado por tempo suficiente. Mas a linha caiu. Estática zumbiu pelo telefone, seguida por uma voz masculina distorcida. Você acha mesmo que o FBI pode te proteger? Eles trabalham para mim. Os olhos de Maya se arregalaram. Ele cortou a linha. Os joelhos de Olivia fraquejaram. Ele está em todo lugar. O bebê começou a chorar de novo, mais alto dessa vez. Olivia a embalou. Suavemente, sussurrando. Meu amor. Mamãe está aqui. Mas sua voz tremia de terror. Liam irrompeu pela porta do telhado momentos depois, mancando e encharcado de suor. Temos que nos mudar.
Ele está. Não está sozinho. 2 utilitários esportivos acabaram de chegar. Onde está a cadeirinha do bebê? Perguntou Maya. Esqueça, disse Liam. Nós não temos tempo. Ele pegou um cartão de manutenção da parede e passou o cartão no painel do elevador. Vamos fazer o serviço. Rotas pelo subsolo do hotel. O túnel subterrâneo conecta-se ao metrô. Eles se amontoaram no compartimento de carga. Elevador. Corações acelerados. As portas se fecharam, selando-os na escuridão. Os suaves golpes do bebê ecoavam entre o metal. Paredes. Por um momento, houve silêncio. Então, Jim. O elevador parou no meio do caminho. A luz de emergência piscou. Olivia sentiu um aperto no estômago. Maya apertou o botão várias vezes. Está emperrado. Leve. Um som de raspar ecoou acima deles. Metal contra metal. Liam olhou para cima. Arma pronta. Alguém no teto do elevador. Disse ele. A escotilha acima se abriu. Uma mão enluvada, deliberada, estendeu-se pela fresta. Uma voz familiar ecoou. Suave e frio. Olá, Liv. O rosto de Nathan apareceu no vermelho escuro. Luz, olhos selvagens e brilhantes. Você realmente achou que conseguiria esconder minha família de mim? O rosto de Nathan se fechou. Através da escotilha do elevador, iluminado pela luz vermelha bruxuleante. A água da chuva pingava de seu cabelo, manchando sangue. Na bochecha. Você deveria ter ficado comigo, Olivia, disse ele, com a voz baixa e perigosa. Nós poderíamos ter consertado tudo. Olivia apertou o bebê com mais força. Você matou pessoas, Nathan. Não há consertando isso. Ele riu baixinho, batendo na estrutura de metal com a pistola. Engraçado. Você fala sobre moralidade enquanto carrega a única coisa que pode salvar o legado de Hale. Liam ergueu a arma. Deu um passo para trás. Nathan, irmão mais velho, Nathan zombou. Sempre fingindo proteger a família quando na verdade estava protegendo você mesmo. Conte a ela, Liam. Conte a ela o que você fez com os dados antes de me culpar. O rosto de Liam empalideceu. Não dê ouvidos. Para ele, ele avisou. Ah, ela deveria, disse Nathan, com os olhos brilhando. Nosso querido Liam ajudou a financiar o projeto genético. Não é? Você achou que podia vender primeiro e me incriminar depois? Maya engasgou. É mentira. O sorriso de Nathan era afiado como uma navalha. Então por que os relatos levavam ao nome dele? O coração de Olivia batia forte. Liam. Ele hesitou por um longo tempo. Chega. Fiz o que pude para impedir que Richard destruísse tudo, mas nunca ouvi ninguém. A voz de Nathan caiu num sussurro. Você encobriu a verdade, assim como ele. Não haja como inocente. Antes que Liam pudesse responder, Nathan parou. Através da escotilha, caindo com força no chão do elevador. O impacto sacudiu o pequeno espaço. Mia gritou enquanto ele balançava a arma na direção deles. Me deem a criança e ninguém morre, disse ele. Liam avançou. A arma disparou. A bala ricocheteou na parede, raspando o ombro de Mia. Ela caiu para trás, agarrando o braço. Olivia gritou, protegendo o bebê. Nathan. A voz estava quase calma. Cada vez que você corre, mais pessoas sangram. Não faça isso. Mais forte. Liam o derrubou. Os 2 homens colidiram contra os painéis laterais. O elevador estremeceu violentamente. Faíscas. Voo da fiação acima quando Nathan bateu a cabeça de Liam contra a parede de metal. Pare com isso. Olivia gritou. Há um bebê aqui. Nathan a ignorou. A raiva tomou conta da razão. Ele empurrou Liam para trás. Arma ainda na mão. Liam bateu. O painel de controle. Faíscas explodindo ao seu redor. O elevador deu um solavanco e começou a descer. Olivia gritou. O chão balançou quando o elevador mergulhou. Maya agarrou o corrimão, com sangue escorrendo dos dedos. Nathan e Liam lutaram no chão, a arma deslizando entre eles. Faça alguma coisa. Maya gritou. Liam deu um chute para cima, acionando o freio de mão.
O elevador guinchou, desacelerando pouco antes do impacto. Parou com força entre os andares, jogando todos no chão. Nathan gemeu, atordoado, mas consciente. A arma escorregou até os pés de Olivia. Ela olhou para ele, tremendo. Viva, Liam murmurou. Escolha. Acabe com isso. Nathan ergueu a cabeça, sorrindo levemente através do sangue. Vá em frente. Acabe com isso. Você acha que é melhor do que eu? Prove. As mãos de Olivia tremiam enquanto ela mirava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O bebê choramingava baixinho, a única. Som no silêncio sufoquente. Cansei de deixar você me controlar. Ela sussurrou. Nathan sorriu mais ainda. Então, puxe o gatilho. Ela fechou os olhos, mas antes que pudesse atirar, o teto do elevador se abriu e um holofote iluminou. Policiais da SWAT gritando mãos ao alto, enquanto Nathan investia contra ela uma última vez. O holofote da equipe da SWAT inundou o elevador apertado, cegando a todos. Mãos onde possamos vê-las, gritou o oficial líder. Nathan congelou por meio segundo. Tempo suficiente para Leah empurrá-lo para trás. A arma voou da mão de Nathan, deslizando pelo chão. Tirem a Olivia daqui, gritou Leah. 2 policiais jogaram cordas pelo telhado destruído, puxando Olivia para cima. Ela agarrou o bebê com força, com os olhos semicerrados. Fechou-se enquanto mãos fortes a puxavam em direção à luz. Maya a seguiu, ensanguentada, mas viva. Abaixo, Nathan investiu novamente. Você acha que pode tirar minha família de mim? Liam o interceptou, jogando-o contra a parede. Você perdeu o seu família quando você matou por ganância. Ele rosnou. Nathan se contorceu, a raiva queimando através da dor. Você sempre quis. Ela. Admita. Liam cerrou os dentes. Talvez eu a quisesse segura. Algo que você nunca deu a ela. Nathan rugiu, agarrando-a. Um pedaço de metal do painel quebrado e o empurrou para frente. Liam agarrou seu pulso. Os 2 irmãos, travados em uma luta mortal. Os cabos do elevador rangiam acima, o metal gemendo. Parem! Olivia gritou de acima, observando impotente enquanto lutavam sob o brilho das luzes da SWAT. Por favor, um de vocês vai morrer. Leah virou-se para a voz dela por uma fração de segundo, o suficiente para Nathan se libertar e bater com o ombro nele. Os 2 homens cambaleou em direção à porta quebrada. A borda de metal cedeu. Liam escorregou, agarrando-se à borda com uma das mãos. Nathan ficou em pé sobre ele, respirando com dificuldade, com o sangue escorrendo pelo rosto. Você sempre achou que era melhor do que eu, sibilou ele. Mas somos iguais. Liam olhou para cima, desafiador. Agora eu ainda tenho uma alma. Com uma última onda de força, Liam agarrou o braço de Nathan e o puxou para frente. O impulso fez os 2 homens caindo pela porta aberta. Seus corpos colidiram com os cabos abaixo, torcendo-se antes de desaparecer. Na escuridão, o grito de Olivia perfurou o ar. Não! O elevador deu um solavanco violento, sacudindo a SWAT. Cordas! Os policiais gritaram. Temos que ir. Eles a puxaram pelo resto do caminho, os destroços caindo como chuva sob ela. Quando chegou ao último andar, o bebê chorava em seus braços. Maya a envolveu. Um braço em volta dela. Acabou. Ela sussurrou. Eles se foram. O peito de Olivia arfava enquanto ela. O coração de Olivia parou. Quem? O médico hesitou, olhando rapidamente para os destroços. E quando uma maca surgiu, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Lá fora, a chuva lavava as luzes piscantes. Luzes da polícia. Repórteres se aglomeravam atrás das barricadas. Câmeras disparavam enquanto ela emergia, encharcada, manchada de sangue. Trêmula, mas viva. Maya a guiou até uma ambulância. Você conseguiu, Liv. Você sobreviveu a tudo que eles jogaram em você. Olivia afundou na maca, olhando para o pequeno rosto de sua filha. Então por que não parece Vitória? Antes que Maya pudesse responder, o médico saiu correndo da entrada do elevador, pálido e abalado.
Encontramos alguém, gritou ele. Um sobrevivente no poço. O coração de Olivia parou. Quem? O médico hesitou, olhando rapidamente para os destroços. E quando uma maca surgiu? Da fumaça, uma mão familiar pendia mole na borda, segurando a aliança de casamento de Ryan, escorregadia de sangue, mas inconfundivelmente vivo. A mão de Ryan tremeu enquanto os paramédicos o retiravam dos destroços. Seu pulso estava fraco, mas estável. Olivia cambaleou para a frente, com o coração disparado. Ryan, gritou ela, apertando o bebê contra o peito. Por favor, abra os olhos. O médico a examinou. Senhora, ele está em estado crítico, mas vivo. Vamos transferi-lo para o centro de trauma St. Jos. Você pode acompanhar a próxima ambulância. Olivia assentiu em meio às lágrimas, com a respiração trêmula. Ela se inclinou sobre a maca e sussurrou. Você prometeu que voltaria para mim. Seus lábios se moveram levemente, quase inaudíveis. Viva sempre. Maya segurou seu braço, ajudando-a a entrar na segunda ambulância. Ele vai conseguir. Vocês dois vão. Horas depois, Dawn apareceu em Los Angeles. Angeles. A cidade, machucada e castigada pelo caos, estava lentamente despertando para o manchetes que mudariam tudo. Rio Empire desmorona em meio a escândalo. A verdade finalmente foi revelada. Dentro do hospital, Olivia sentou-se ao lado da cama de Ryan. O bebê dormindo em seus braços. Seu rosto estava pálido, mas os monitores apitavam com o ritmo constante da vida. Você me salvou. Mais vezes do que posso contar, ela sussurrou, afastando uma mecha de cabelo da testa dele. Agora vou passar o resto da minha vida, garantindo que você nunca mais tenha que lutar sozinho. Os dedos de Ryan se moveram fracamente, alcançando-a. Mãe. Sua voz era clara. Ela está bem? Olivia sorriu em meio às lágrimas. Ela está perfeita. Ela é a nossa luz. Por um momento, tudo ficou parado. A tempestade lá fora, substituído pela luz do sol que entrava pelas persianas. O sacrifício de Liam, a coragem de Alma e a verdade de seu pai pareciam presente naquela sala silenciosa. Maya entrou segurando um buquê de flores silvestres na bolsa da câmera. Você fez. História nacional ao vivo. O FBI confirmou várias prisões em todo o país. As contas de Richard estão congeladas e a morte de Nathan foi confirmada. O mundo finalmente sabe. Olivia olhou para ela. Filha, então talvez ela cresça em um mundo onde pessoas como eles não possam comprar a verdade. Maya sorriu suavemente. Isso é. Por sua causa. Semanas se passaram. Ryan se recuperou lentamente, as forças retornando. A cada nascer do sol, os três, Olivia, Ryan e sua filha, mudarão-se para o norte, para Santa Bárbara, longe do barulho da cidade. Deram ao bebê o nome de Aurora Grace, em homenagem à primeira luz que rompeu a escuridão. Liam foi enterrado ao lado de Ellen Allen na propriedade da família. Olivia falou no memorial, com a voz firme. Ele escolheu a redenção sobre o sangue, ela disse. E ao fazer isso, ele nos deu uma segunda chance. Meses depois, a New Light Foundation abriu suas portas, uma organização sem fins lucrativos nascida das cinzas da Rio Dynamics. Ela forneceu assistência jurídica e refúgio para mulheres silenciadas pelo poder. Olivia diante da imprensa. Aurora em seus braços, Ryan ao seu lado. Não se trata de vingança, disse ela à multidão. Trata-se de renascimento. A dor pode nos destruir, mas a verdade nos reconstrói. Aplausos encheram o pátio. Câmeras dispararam. Ryan passou o braço em volta dos ombros dela, sussurrando. Você conseguiu. Liv. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando de paz. Conseguimos. Enquanto o sol se punha atrás do oceano, Olivia ergueu Aurora em direção à luz. A brisa trazia o aroma de sal e jasmim, suave e fresco. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu medo, apenas gratidão. E quando os dedos minúsculos da filha se enrolaram nos dela, Olivia Artman sabia que a história que começou com a traição havia terminado em amor. Verdade e uma paz que ninguém jamais poderá tirar. Então,
É assim que nossa história termina. E se você ainda estiver aqui, agora, meu amigo, talvez algo na jornada de Olivia tenha tocado seu coração de uma forma que as palavras não conseguem explicar completamente. A vida dói às vezes. Traição, perda, medo. Mas, como nos lembram os estoicos, o que atrapalha se torna o caminho. Uma ferida pode ser uma porta para a força. Cada desgosto é um professor disfarçado. Olivia aprendeu que a cura não é esquecer. É escolher a paz em vez da dor, a verdade em vez do conforto, o amor em vez do medo. E talvez esta noite você precisasse disso. Lembrete também. Se a história dela te fez sentir algo, esperança, coragem, talvez apenas a vontade de continuar, não guarde isso para si mesmo. Clique no botão curtir. Compartilhe isso com alguém que possa precisar. Luz agora mesmo e inscreva-se no nosso canal. Porque aqui não contamos apenas histórias. Nós curamos juntos.